eu vou usar, né, eu vou dedicar para o estudo de cada disciplina, tá? E aí que a gente entra naquele negócio que a gente estava conversando, tá bom, Lu? Presta atenção aí agora que eu vou responder a sua dúvida. Quais os critérios que eu preciso considerar na hora que eu vou dividir o tempo de estudo entre as diferentes disciplinas? O primeiro deles, gente, é o critério que eu acho mais importante, tá? Esse é fundamental. É o peso da disciplina no seu concurso, tá certo? Você precisa olhar no seu edital qual que é o peso daquela matéria no seu concurso. Por quê? Porque você vai dedicar mais tempo de estudo à matéria que tem mais peso. Isso é uma coisa meio óbvia, meio lógica, né? É que quando a gente está fazendo o nosso cronograma, a gente meio que se esquece dessa parte. Você precisa ter o quê? O melhor retorno ali, o melhor custo-benefício. Então, pensa comigo. Você está lá estudando para a área de tribunais e você tem no seu edital cobrando 30 questões de português com peso 1 e 5 questões de informática, também de peso 1. Você vai estudar o mesmo tempo de português e de informática? É claro que não, tá? É claro que não. Levando só em consideração esse fator, você deveria estudar 6 vezes mais português do que informática, tá? E é mais ou menos isso mesmo que a gente leva em consideração. Por exemplo, o edital do INSS, o último, né, que se não me engano foi de 2018, não, 2015, eu acho. O último foi de 2015. Nesse edital eram 120 questões, 70 questões de direito previdenciário. Então, pelo amor de Deus, metade, pelo menos, da sua rotina, do seu tempo de estudo por semana, tem que ser dedicado para o estudo de direito previdenciário, tá certo? Não dá para colocar o mesmo tempo para todas as matérias. Você precisa fazer isso. É uma regrinha de 3 mesmo, tá? Não precisa ser uma coisa muito exata, não. Tipo, 70 de 120 vai dar 60 e alguma coisa ali por cento, então eu preciso fazer isso da minha carga horária. Não precisa ser uma coisa muito engessada, muito certinha, não. Mas você precisa bater o olho ali e ver que deixa pelo menos metade do seu tempo de estudo para direito previdenciário, tá certo? Uma outra coisa também que a gente deve levar em consideração é o seu grau de afinidade ou grau de dificuldade naquela matéria. Então, se você tem muita dificuldade em algumas matérias, você vai precisar ver essas matérias com mais frequência. Então, você vai precisar ter uma carga horária maior para estudar essas disciplinas, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, do meu caso, com o português, tá? Português é uma matéria que sempre tem um peso bom ali na maioria dos concursos, tá? Na área fiscal não é diferente. Por exemplo, na minha prova aqui, do ICMS São Paulo, tinham 30 questões de português na P1, na primeira prova, tá? Só que português é uma matéria que eu tenho muita facilidade, eu tive uma boa base de português, é uma matéria que eu gosto muito de estudar e que eu sempre me saí muito bem nas provas. Então, o que eu fiz? Apesar de português ter um peso muito bom no meu concurso, eu deixei uma carga horária pequena para o estudo dela, porque eu fiquei estudando só por resolução de questões. Tá? Então, eu não precisava de muito tempo para estudar português. Eu já tinha uma base muito boa. Então, isso também é um critério que você deve levar em consideração. Agora, sempre sem perder de vista o primeiro critério. Juliana, eu tenho muita dificuldade em inglês, tá? É o meu caso, gente. Eu odeio estudar inglês, tá? Odeio. Eu tenho muita dificuldade em inglês. Então, eu vou estudar inglês todos os dias? Depende. Seu concurso é para diplomata? Se for, ok. Se não for, se o concurso for, por exemplo, para a área fiscal lá, que tem, sei lá, 10 questões em 150, pelo amor de Deus, né, gente? Não vai deixar uma carga horária muito grande se é uma disciplina que tem um peso pequeno, mesmo que você tenha muita dificuldade, tá? É claro que sim. Se o seu edital ele cobra mínimo por disciplina, você vai precisar estudar ali o suficiente para pelo menos conseguir o mínimo daquela matéria. Mas não vai ficar perdendo tempo estudando muitas horas só porque a matéria você tem muita dificuldade, mas a matéria tem um peso pequeno no seu edital, tá? Então, sempre o critério mais importante é o peso dessa disciplina no seu concurso, tá? E aí depois a gente vai olhando para os outros critérios. O terceiro critério é questão de extensão de conteúdo, tá? Então, tem matérias que são curtinhas ali, que você estuda rápido. Ética, por exemplo, né? Matéria que você estuda rápido, ele não precisa de muito tempo para estudar ética.
Então, mesmo que você tenha um concurso que tenha um bom peso de ética, você pode deixar uma carga horária menor porque é uma matéria mais fácil, mais rápida de estudar. O que acontece, por exemplo, com direitos humanos, lá na prova da PRF, né? Também tem lá uns 5, 6 questões que são cobradas, mas é uma questão, é uma matéria que você estuda mais rapidinho, então não precisa deixar muito tempo, tá bom? Agora, se é uma matéria que tem um peso bom e que também tem um conteúdo muito extenso, por exemplo, contabilidade, aí você tem que deixar ainda mais tempo para ela, porque é uma matéria que tem um peso grande no seu edital, português, né? Que tem um peso grande e que também é uma matéria muito extensa. Tá? Então, sempre levar em consideração esses 3 fatores, mas com maior atenção ali, priorizando o primeiro critério, que é o peso dessa disciplina no seu concurso, tá? Eu trouxe 2 exemplos para mostrar para vocês isso, ó. Esse daqui é o edital da Receita Federal, tá? Um edital de 2014, para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu capturar aqui a tela. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é do concurso da Receita Federal de 2014. Então, olha lá, ó. Tinha 20 questões de língua portuguesa, tá? Peso 1, 10 de espanhol ou inglês, 10 de raciocínio lógico, tá? Tudo com peso 1, 10 de administração geral e pública, 10 de constitucional, 10 de administrativo. Aí, olha só o que começa a vir aqui para baixo. 15 de direito tributário com peso 2. Então, olha só, direito tributário eram 30 pontos daquela prova. 10 de auditoria também com peso 2, então 20 pontos. Contabilidade geral e avançada, 20 com peso 2, então 40 pontos. Legislação tributária, 10 com peso 2, então 20 pontos. Comércio Internacional e Legislação Aduaneira, 15 com peso 2, então 30 pontos. Então, vocês conseguem ver que essas disciplinas ali, né, de direito tributário para baixo, né, e português lá em cima, porque apesar de ser peso 1, eram 20 questões, são as disciplinas que têm o maior peso no concurso da Receita Federal. Então, são para essas que você vai focar, vai dedicar mais do seu tempo de estudo, tá? Olha ali, só para vocês compararem, ó, 40 pontos de contabilidade para 10 de inglês ou espanhol. Né? Vai estudar a mesma coisa? Claro que não, tá? Claro que não. Então, é muito importante lembrar disso. O outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um pouquinho diferente e foram algumas dúvidas que eu recebi quando foi divulgado aí o edital da PF e da PRF, tá? Por quê? Porque eles fazem assim, né, por blocos. Então, você não sabe exatamente quantas questões você tem de cada uma das disciplinas. Porque ela coloca assim, esse daqui é da PRF, tá? Ele coloca assim, bloco 1, e aí ele põe lá, deixa eu só dar um print aqui nessa tela para eu conseguir escrever nela, ó. E aí ele põe lá assim, ó, no bloco 1, 55 questões. E aí eu sei, se eu olhar o edital, que no bloco 1 tem português, raciocínio lógico, informática, física, ética, geopolítica e língua estrangeira, tá? No bloco 2 é fácil, porque só tem legislação de trânsito, então eu sei que 30 questões aqui são de legislação de trânsito. Aí no bloco 3 eu tenho de novo 35 questões, mas eu não sei quantas questões de cada matéria. Tem direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação especial e direitos humanos. Como que eu faço, então, nesses casos? É basicamente o Sebrasp, tá, que gosta de fazer isso. Agrupar as disciplinas por blocos e aí não coloca quantas questões de cada disciplina, coloca quantas questões do bloco. Quando você tiver um edital assim, né, como que você vai fazer, então, para dividir o tempo proporcionalmente entre as diferentes disciplinas? Você vai pegar a prova anterior, tá? Então, pega lá a última prova da PRF, que foi de 2018, e olha quantas questões você teve. Ó, no bloco 1, que eram 55 questões, eu tive 20 de português, 8 de raciocínio lógico, 6 de informática, 6 de física, 4 de ética, 4 de geopolítica, não teve língua estrangeira no concurso passado, tá? Então, para onde eu vou dedicar mais atenção? Para português, né? Ficou muito claro ali, 20 questões e 55 eram de português, tá certo? E aí você vai fazendo isso. Então, se não está no seu edital, quantas disciplinas são cobradas dentro daquele bloco, né, de cada uma das matérias, pega a prova anterior, tá? Serve de base e você vai conseguir fazer um cálculo bom em cima disso.